Atos, capítulo de número 16, versículo de número 30. Amém? E tirando-os para fora, disse-lhes: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar nessa noite em nome de Jesus Cristo, neste culto de família. Diante desse texto, vamos percorrer um pouco a palavra de Deus e ver o que Deus tem para falar conosco nessa noite, em nome de Jesus, para a nossa família, como instrução para a nossa vida, para que possamos cada dia mais crescermos e nos aproximarmos mais e mais do nosso Deus. Nessa ocasião em que um carcereiro ele vem se apresentar a Paulo e Silas depois que Deus milagrosamente os tiraram de dentro da prisão, para lhe fazer uma pergunta na qual devemos nos fazer: o que é necessário se fazer para ser salvo? Louvado seja o nome do Senhor. E a resposta de Paulo naquela noite para aquele homem foi: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e sua casa. Por que Paulo não simplesmente não disse para ele que ele seria salvo se ele cresce em Jesus Cristo? Paulo lhe acrescentou que ele, crendo em Jesus Cristo, seria salvo tanto ele, como também a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que eu e você, hoje, aparentemente, podemos observar, é que já confessamos a Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, para alcançarmos o que? A nossa salvação. Entendemos que para ser salvo é necessário primeiro confessar Cristo, reconhecê-lo como Senhor, como o único, suficiente Salvador da nossa vida. Mas ele disse que para isso, fazendo isso, a nossa casa também seria salva. Como é que a nossa casa vai ser salva? A nossa casa também será salva a partir do momento que aquele que crê em Jesus passar a praticar as obras dele, passar a ministrar a sua palavra também dentro do seu lar e também para a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia vai dizer que naquela ocasião ele pegou todos os seus da sua casa e fizeram ouvir aquilo que Paulo e Silas tinham para falar a respeito de Jesus Cristo. Ele creu pelo motivo do milagre que ele havia visto, porque a Bíblia diz que por volta da meia-noite as prisões se romperam através de um grande terremoto que veio da parte de Deus e os libertou quando os mesmos estavam adorando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa ocasião, quando ele vem pensando que todos haviam fugido, eles estavam todos ali. E estando todos ali reunidos, ele disse: não pode,
Esses homens têm algo diferente e eu quero saber hoje, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Observe que a escolha que eu e você fizemos é muito importante, porque certo dia um jovem rico se apresentou diante de Jesus e perguntou: bom mestre, o que farei para herdar o reino do céu? E Jesus disse assim: olha, depois de adverti-lo que bom era Deus, ele disse: olha, guarda os mandamentos. Ele disse: isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Aí Jesus lhe chamou a atenção e disse assim: é mesmo? Muito bem, então faz o seguinte, vende tudo que você tem, reparte com os pobres, depois você vem e me segue. Naquela ocasião, aquele jovem rico rejeitou a palavra de Deus por conta da riqueza deste mundo. Então, o que é que eu tenho feito para ser salvo? Para me salvar? O que é necessário que eu faça? O que é que eu tenho que fazer a partir do momento que eu creio em Jesus Cristo? Porque aquele jovem, ele tinha uma vida, guardava os mandamentos, mas tinha coisas que ele estava priorizando em sua vida acima de Deus. E são coisas que eu e você não podemos fazer de maneira nenhuma. O meu Deus, o teu Deus, ele tem que estar em prioridade em nossa vida, como o centro da nossa vida. Ele tem que estar no centro da nossa vida. Temos que colocá-lo em primeiro lugar em tudo aquilo que nós vamos fazer, e dessa forma, fazendo assim, nós vamos caminhando para quê? Para ser salvo. Aquilo que nós devemos para poder fazer para alcançar a salvação da nossa família, que na ocasião o carcereiro levou todos da sua casa para ouvir a palavra, e todos ouviram e creram e foram batizados nas águas, porque creram na palavra. Então aqui eu vejo a importância e a necessidade da pregação dentro do nosso lar, para a nossa família, de ensinarmos aquilo que nós aprendemos da parte de Deus, de estarmos compartilhando aquilo que nós estamos aprendendo com Deus para a nossa família. Porque se nós desejamos que a nossa família também venha a fazer parte da salvação, é necessário o quê? Pregar. Por quê? Foi o que Paulo e Silas fizeram. Quando o mesmo pregou, todos creram, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Irmão, Deus, Ele ama a família e tem a família como seu maior projeto. Ora, visto que lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, no capítulo 2, versículo de número 24, a Bíblia vai dizer: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Louvado seja o nome do Senhor. A família, louvado seja o nome do Senhor. Como projeto de salvação, Deus vai escolher uma família. Noé, Deus um dia olha para a terra e decidiu acabar com toda a humanidade por conta do pecado dos homens, que havia chegado diante das suas narinas, e Deus já não suportava mais. Foi no tempo em que Deus se cansou. E existe um momento que Deus se cansa. Ora, visto que em Isaías capítulo de número 40, versículo 28, vai dizer que Deus não se cansa. Mas se eu e você formos examinar as escrituras no livro de Jeremias capítulo 15, no versículo 8, a Bíblia vai dizer que Deus se cansa. Mas Deus se cansa de quê?
Deus se cansa de estar advertindo o homem do pecado, de estar dando livramento e o homem rejeitando a sua presença. Então chega um certo tempo que Deus se cansa de tanto advertir a mesma pessoa do mesmo erro. E o que é que vai acontecer quando Deus se cansar das minhas e das suas atitudes? Por estar rejeitando a sua palavra. São aqueles momentos que você prega para alguém, evangeliza, fala de Jesus diversas vezes. E a pessoa diz: não, hoje não, hoje não. Amanhã também ele diz não. Ai Deus, eu me canso. E por que foi que Deus se cansou? Porque o povo havia rejeitado, estava rejeitando. Tudo que Deus fazia para dar livramento, para guardar, para trazer o povo para a sua presença, e o povo rejeitando a Deus. Vê se é diferente no dia de hoje. Então chega um momento, para algumas pessoas, que Deus se cansa. Sabe, foi livramento, isso foi livramento. Mas vai chegar um dia que Deus se cansa e olha, vira as costas. E aí agora? O que é que vai ser desse homem? O que é que vai ser dessa mulher? Então há importância de estarmos ministrando a palavra de Deus também aonde? Dentro da nossa casa. Para que aqueles que fazem parte da nossa família se convertam também a Cristo Jesus. Não basta simplesmente se converter, tem que levar a sério, tem que ter uma vida séria com Deus, tem que ter um compromisso sério com Deus. E esse compromisso sério com Deus, para aqueles que fazem parte da nossa casa, vai depender de mim e de você. Aí agora vai estar lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1. A forma de eu e você nos comportarmos, o nosso comportamento, o bom testemunho que precisamos dar. Porque talvez a pregação que você precisa fazer dentro da tua casa, para o teu marido, para a tua esposa, para o teu filho, para a tua filha, é simplesmente o teu testemunho de vida, que muitas das vezes tem faltado. A forma que você se comporta dentro da sua casa, dentro do seu lar, não condiz com a pessoa que você é dentro da igreja. Porque dentro da igreja você é uma pessoa, mas quando você está em casa você é outra totalmente diferente. Aonde aquelas pessoas que você muitas das vezes até abre a boca para pregar a palavra, ela tenta te ver como homem de Deus, como mulher de Deus, e não consegue chegar dentro de casa. A esposa que quer que vê o marido se converter, talvez ela tenha pagado um alto preço nas madrugadas, tem clamado, tem jejuado, tem chorado na presença de Jesus. Aí o marido muitas das vezes senta ali, só está querendo observar ela um pouco, e por uma simples besteira muitas das vezes ela chuta o pau da barraca. E aí cadê o exemplo? Vamos ver o texto aqui, o que é que diz? Louvado seja o nome do Senhor. Oh glória. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço do pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que está proposta. Estamos rodeados, irmão. Se lá fora estão nos observando, imagine dentro de casa se não está. E aí muitas das vezes o que falta é o bom testemunho de homem, de mulher de Deus, de que serve verdadeiramente um Deus fiel, um Deus que transforma, um Deus que liberta. E muitas das vezes as pessoas têm olhado para você, têm buscado a transformação de Cristo em você, mas não têm encontrado. E aí como é que fica? E aí você pode até pensar: Deus se esqueceu de mim, mas não é. Deus está ouvindo a tua oração,
mas todas as vezes que ele trabalha para que aquela alma, para que aquela vida se converta, muitas das vezes o homem acaba estragando com o seu comportamento, e nós não podemos esquecer disso, porque estamos correndo uma carreira para a salvação, e o nosso testemunho é muito importante para aqueles que estão nos observando, porque muitas das vezes você prega, a pessoa para te ouvir, mas de repente o seu comportamento não condiz com aquilo que você estava pregando. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas das vezes eu já ouvi a pessoa dizer assim: eu até quero ser crente um dia, mas para ser crente que nem fulano, beltano, no dia que eu for eu quero ser realmente, porque aquela ali é uma descarada, aquela ali é... Quem foi que nunca ouviu uma frase como essa? Por conta de quê, irmão? Por conta do testemunho daquela pessoa, estando vivendo, sendo homem, sendo mulher de Deus, não tem zelado pela presença de Deus em sua vida, e quando mesmo faz isso, acaba estragando, porque tem outras pessoas que estão te observando e poderia se converter simplesmente através do seu comportamento, sem você abrir sequer a sua boca, simplesmente pela sua maneira de agir. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Deus estava ali pensando em acabar, aniquilar com toda a família, com todo homem, na verdade, pela maldade, Deus encontrou Noé, mandou Noé construir uma arca. E quem foi que entrou na arca? Noé e a sua família. Por quê? Porque Deus ama a família e tem um prazer em estar guardando a família. Então é por isso que eu e você não podemos parar de orar, de interceder pela nossa família. Precisamos sim estar, louvado seja o nome do Senhor. Observe que em outra ocasião, quando Deus foi para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, Deus tirou de lá quê? Uma família. Tirou Ló, a sua esposa e suas filhas. A esposa de Ló que foi desobediente. A ordem que ela recebeu foi para não olhar para trás. Ela foi desobediente. E há uma consequência para todos aqueles que são desobedientes com a ordem que vem de Deus. Foram os anjos de Deus que haviam ordenado: não olhem para trás. O que é que você quer fazer olhando para o mundo novamente? Se o Senhor te tirou de lá porque lá não tinha nada para te oferecer, se lá só havia morte e destruição, Ele te tirou de lá e está dizendo para você: não olhe mais para trás. Aí você vai olhar para trás, vai sofrer a mesma consequência que ela, e vai perder a salvação da tua alma. Então Deus ama a família, e nós somos os responsáveis para que a nossa família também venha trilhar o caminho da fé e venha permanecer na presença do Senhor. O que a Bíblia vai nos dizer acerca dos nossos filhos? Que nós devemos ensinar aos nossos filhos o caminho que ele deve andar. E quando ele já se tornar homem? Não, é desde criança, para que quando ele crescer ele não venha se desviar. Mas se você pensar que quando ele se tornar homem, que você vai colocar na cabeça dele ou dela que ele precisa servir a Cristo, você está muito enganado. Então é desde pequeno que nós devemos ensinar a criança como ela deve andar, ensinar o caminho do Senhor, para que ela cresça amando a palavra de Deus. E aí mais uma vez vai servir para mim e para você o nosso comportamento, o nosso testemunho dentro de casa para os nossos filhos, porque eles vão querer ser aquilo que nós somos, eles vão querer agir da maneira que nós agimos. Se ele vê o papai e a mamãe orando, vai ter desejo de orar. Se vê lendo a palavra, vai ter desejo, vai ter curiosidade, vai perguntar o porquê, e você vai parar e vai explicar ao seu filho, à sua filha, porque é necessário orar, porque é necessário ler a palavra de Deus. Então são exemplos e testemunho que nós precisamos manter dentro da nossa casa, para que toda a nossa família seja salva. Outro exemplo, Josué.
Estava ali já determinado a sentença de morte sobre toda a cidade de Canaã. Aquele país, aquela cidade seria toda destruída ali. Mas uma mulher por nome Raabe, a mesma, protegeu os espias que Josué havia enviado naquela cidade. E ambos fizeram um acordo ali, através daquela proteção. E quando chegou o dia de aquela cidade ir às ruínas, quem foi que Deus tirou através de Josué ali de dentro de Canaã? Raabe e toda a sua família. Ele não tirou simplesmente Raabe porque ela fez, mas guardou toda a família, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e todos quantos estavam dentro da sua casa. Quem foi salvo da família de Noé? Todos que estavam dentro da sua casa. E por que eu e você não vamos lutar por aqueles que estão dentro da nossa casa? Por que eu e você vamos aceitar perder para o nosso adversário, aqueles que estão dentro da nossa casa? Não podemos aceitar, meus amados. É projeto de Deus salvar a nossa casa, salvar a nossa família, mas depende muito daquilo que nós somos para Ele, da vida que nós vivemos para Ele. Porque quando nós falamos acerca de que acerca da carta dos Hebreus, ali no capítulo 12, no verso 1, que vai dizer para que eu e você estejamos cuidado, porque estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, é o exemplo que eu e você precisamos dar, o cuidado que nós precisamos tomar em sermos homens e mulheres de Deus, com o compromisso que nós assumimos diante de Deus e diante dos homens, porque todos aqueles que nos veem como homem, como mulher de Deus, eles buscam em mim e você santidade. E eu vou te perguntar uma coisa: eles estão errados? Então não. Sabe por quê? 1 Pedro, ele vai dizer o seguinte: ei, sejam santos como vosso Deus é santo. Então aqueles que buscam santidade na minha e na tua vida, de maneira nenhuma estão errados. Quem está errado é eu e você, se não vivemos uma vida de santidade. É uma exigência de Deus para mim e para você, que assumimos um compromisso com Ele, viver agora uma vida de santidade. Então, se as pessoas têm buscado em mim e você, olhar para mim e para você como homem, como mulher de Deus, homem santo ou mulher santa, nós precisamos ser. Se eu e você queremos verdadeiramente entrar no céu, temos que ser santo, temos que viver uma vida de santidade. Porque se eu e você não vivemos uma vida de santidade, infelizmente não vamos poder entrar no céu. Porque se eu e você não estamos vivendo uma vida de santidade, isso quer dizer que eu e você não estamos 100% diante de Deus. E se não estamos 100% diante de Deus, infelizmente não tem como entrar no céu. Para entrar no céu é necessário estar 100% firme, 100% uma vida de santidade. E não é impossível, porque se fosse impossível, Ele não pediria isso para mim e para você. Ele só pediu para mim e para você aquilo que é possível que eu e você faça, porque o impossível só Ele faz. Porque aquilo que Ele pede que eu e você tiramos de nossa vida para manter uma vida de santidade, são coisas que eu e você aprendemos com a nossa vida pecaminosa. E hoje, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, agora estamos para viver uma nova vida em Cristo Jesus. E a pessoa de Cristo Jesus é santa, Ele é puro. Ei, se não me falha a memória, lá em Mateus capítulo 5, vai dizer que sem santidade ninguém verá a face do Senhor. Então
é que você pensa que é pedir demais quando alguém exige que você seja santo? Aí você quer dar desculpinha porque a carne é fraca e que você é predestinado ao pecado? Não, irmão. A partir do momento que você passou a ter o conhecimento do que é certo e do que é errado, do bem e do mal, agora eu e você precisamos viver aquilo que é certo, aquilo que é puro, aquilo que conduz com a vida de santidade perante a face do nosso Deus. Não tem negócio de ficar inventando conversa não, desculpinha não. Eu e você que devemos agora realmente viver uma vida para Deus de 100%, de se entregar verdadeiramente para Deus. Porque se eu e você verdadeiramente queremos que nossa família, que a nossa casa seja salva, temos que dar o nosso melhor, temos que renunciar a nós mesmos. Comece, pense aí, medite aí dentro da sua casa, alguém que ainda não se converteu, alguém que ainda não assumiu o compromisso com Cristo, e que todas as vezes essa pessoa, quem sabe, fica te falando algo, quem sabe através do teu comportamento, da maneira que você age, da maneira que você fala, do seu comportamento. Ah, mas você é crente e eu não sou. São palavras que muitas das vezes surgem dentro do lar de alguém que está morando junto com você, porque aquela pessoa que não é crente, ela quer ver em você Jesus Cristo reinando em sua vida, na sua maneira de agir, na sua maneira de falar, em tudo que você fizer. Ela quer ver você agindo como Jesus agia, ela não quer te ver agindo diferente não. Então isso é importante, eu e você mantemos essa vida desta maneira, a oração, a intercessão. Eu me lembro, meus queridos, que em 2009, a partir do momento que eu assumi o compromisso com Jesus, estava disposto ali agora a nunca mais virar as costas para Ele e viver para o Senhor. A partir do momento que eu entendi a realidade de tudo aquilo, eu comecei a lutar pela minha família, eu comecei a buscar pela minha casa, pelos meus, pedindo ao Senhor para que pudesse fazer a obra. Eu me lembro que no ano ali que eu aceitei Jesus, que a mãe de Messias ficou sabendo lá, que deu os pulos de alegria por ficar sabendo que eu havia aceitado Jesus, porque ela estava orando pela minha vida para que isso acontecesse. Tinha outras pessoas que oravam para que esse milagre acontecesse, e Deus, Ele me chamou, eu aceitei esse compromisso, comecei a buscar pela minha casa, e quando eu cheguei na minha casa, meu pai, minha mãe, meus irmãos, nenhum tinha um compromisso com Deus. Eu fui o pioneiro, para agora buscar, para clamar a Deus em favor da minha casa, em favor da minha família, para que Deus fizesse a obra. E ali eu fui intercedendo, pedindo a Deus, e todas as vezes que eu tinha uma oportunidade de falar de Jesus, eu falava. E busquei, irmão, a dar um testemunho do meu comportamento, da minha maneira de viver, a partir daquele dia, a partir daquele momento. Porque não bastava simplesmente você dizer, Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se as pessoas olharem para você e querer ver uma mudança em sua vida e não ver essa mudança. Então eu comecei a mudar por mim e mudar pela vida daqueles que eu também queria ganhar para Jesus. Então eu ia falando de Jesus, e na oportunidade veio minha mãe, que hoje é obreira da casa do Senhor aqui, meu irmão Rosenildo, que hoje é auxiliar da casa do Senhor. Meu pai partiu em 2015, mas já estava como servo do Senhor, já era pretensão do pastor Luiz Cláudio levantar ele como obreiro da casa do Senhor, em uma vigília que já estava marcada para o dia 20 de setembro, quando na verdade ele acabou falecendo no dia 11 de agosto, mas foi através da minha vida,
fui orando, evangelizando, falando de Jesus, eu ganhei minha família para Cristo. Tem minha irmã que está afastada por rebeldia. O Senhor tem colocado a mão, mas no dia que Deus se cansar dela, não vai ser por falta de oportunidade não, que várias oportunidades o Senhor já deu. Agora, o que é que você tem feito pela sua casa? O que é que você tem feito pelos seus? Pela sua tia, pelo seu tio, pelos seus familiares, saindo da família, de dentro da sua casa, e para aqueles que você ama. O que é que você tem feito? Como é que você tem levado a palavra? Como é que as pessoas te olham? Todos te veem verdadeiramente como um homem, como mulher de Deus? Porque muitas das vezes, irmão, dentro da igreja é fácil ser crente, mas lá fora é que é difícil manter a mesma postura que tem dentro da igreja. E é lá fora que nós acabamos de ver, dentro da palavra de Deus, que o mundo está nos observando para nos apontar, para nos condenar. E é uma realidade, eu e você precisamos ter uma vida verdadeiramente de santidade. Observe, se você hoje está passando por uma luta, está passando por uma provação, é Deus te guardando, está te poupando. José foi tentado pela mulher de Potifar quantas vezes? Uma vez. E foi para onde? Na prisão. Era injusto, mas José, meu pastor, como homem, poderia cair na segunda tentação. Então Deus diz assim: para te guardar, eu vou te levar para o cárcere, para depois eu te pegar da prisão e vou te levar para o palácio novamente. Existe situação na minha, na sua vida, que é Deus te guardando de coisa pior que você possa imaginar. Mas depois de um tempo, permaneça fiel, que Ele vai te levantar e vai colocar onde você quer. Mas tem pessoas que por muitas das vezes, quando está passando por uma provação, assim que nada, Deus me esqueceu, Deus me abandonou. Eu sendo fiel a Ele, eu vivendo uma vida de santidade, rejeitando o pecado, Ele veio me fazer parar aqui. José poderia ter muito bem ter agido desse jeito, mas ele continuou adorando a Deus, independente daquilo que ele estava enfrentando, até o dia que Deus levantou ele como governador do Egito. Foi Deus, não foi o homem. Tudo que José mais queria era estar perto da sua família. Tudo que José mais queria era estar perto do seu pai, era estar perto da sua mãe. Mas Deus estava preparando José para um tempo futuro, da qual Deus ia cumprir as promessas que um dia já havia mostrado a ele em sonho. E quando chegou o tempo certo, Deus trouxe a família de José, entregou a ele em suas mãos e puderam estar perto. Então é projeto de Deus a família. Deus ama a família. Se nós formos analisar o contexto da história da Bíblia Sagrada, nós vamos ver o cuidado de Deus pela família. Então Deus entregou na minha, nas suas mãos, a responsabilidade de cuidar da nossa família. A partir do momento que você creu em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o que a palavra nos ensina é que, fazendo isso, será salvo tanto você como também a sua casa. Mas não esqueça de um detalhe, que você precisa agir como homem de Deus e como mulher de Deus, para que aqueles que estão dentro da sua casa possam ver a luz e o sal da terra em sua vida, para que elas possam assumir um compromisso com Deus também. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Amém? Até aqui me ajudou o Senhor.